Olá pessoal, tudo bem? Você que é da área de educação, que você tem uma escola, curso, treinamento, esse conteúdo é para você. Esse conteúdo é o complemento da mentoria que a gente lançou, sobre educação. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos erros comuns de empresários que atuam nesse segmento. Na mesma atuada ali na área de saúde, né, que a gente falou, a gente vai falar os pontos principais assim da minha experiência, do nosso dia a dia aqui nessa área. Essa é uma área bem significativa aqui na SBF Contabilidade. A gente está começando a criar esses conteúdos por segmento, que é muito importante segregar um pouquinho. Já falou muito diretamente para o empresário, então já tem um podcast que fala diretamente. Então, se você está aí perdido um pouco no conteúdo, a gente fez um conteúdo sobre avaliação de empresas top demais com o Gabriel, que foi um ex-chefe meu. A gente falou sobre controladoria, que também foi com um ex-chefe meu, com o Paulo, que é um super diretor aí, um cara renomado no mercado. A gente falou com a Daniele também, que a gente vai até participar lá do evento dela, que também foi essa pegada na área de gestão financeira, de compliance, disso tudo também. Então foi um conteúdo muito legal, então a gente está trazendo esses conteúdos mais específicos. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre os erros comuns na área de educação, se você está ali. Erros comuns. Vamos falar da parte tributária, que é a parte que dói no bolso e alegra o nosso querido presidente. Querido não, que não é meu. Nosso presidente Lula, né? Que enche ele lá de felicidade que você paga imposto para ele. Mas tem vezes que você paga impostos mais do que você deveria, né? Então, aqui a gente vai falar em relação a esses erros comuns. Então, se você tem uma escola, um grande erro comum que você tem é que ali, às vezes, você, na hora de emitir a nota, você emite tudo como se fosse mensalidade. E ali você inclui uniforme e tal. Ah, tô aqui de preguiça, vou emitir a nota como serviço. E aí eu quero que você entendesse um pouquinho como funciona a tributação de livros na área de educação. A parte de livros tem um incentivo, a parte de educação, e não acaba que o ICMS é imune, não existe para a parte de livros. Então, por isso que muito... vamos botar assim, muito... se você for ver aí muito esses influenciadores, eles gravam conteúdo, gravam curso, disponibilizam isso, vende como curso e mentoria, eventos. Por quê? Porque se você fizer um e-book, se você tratar isso como se fosse venda de livro, você tem uma forte ganho tributário. Você quer ver um exemplo bem comum? Vocês sabem muito bem que o Flávio é um grande ícone aí da área empresarial. Ele criou a Wizard, né? E criou a... É o Wizard? É o Wizard. O WhatsApp também. Não, criou o WhatsApp. Ele também acho que criou o Wizard e o WhatsApp. E aí, na WhatsApp, a gente tinha aquele negócio, mas o livro é R$4.000 e a mensalidade... você não pagava a mensalidade, você pagava o livro. Por quê? Porque ele descobriu que o livro ele não pagava imposto sobre o livro. Então, não é que não pagava todos os impostos, não pagava a grande carga tributária. Então, você consegue reduzir ela ali, cara, para reduzir para 3%, 4% no Simples na primeira fase, quando no serviço você ia pagar 6%, 7%. Então, é muito significativo isso. Tá? Eu estava até falando... com a Legacy que a gente tem lá, eu fui lá no Caxibe essa semana e ela falou, caramba, deu uma economia do caramba aqui, a gente está conseguindo pagar o mesmo imposto que a gente pagava, a gente está conseguindo reduzir muito o imposto que a gente pagava. Então lá a gente, por exemplo, fiz até uma apresentação em que a alíquota estava 13%, 14%, reduziu para 8%, 7%, para você ter noção de o quanto um planejamento tributário é significativo para o seu negócio, para o seu ambiente, né? Então, a gente tem muito orgulho e isso é um case de sucesso muito grande que faz com que a gente tenha
essa vontade de levar isso, porque eu acho que você perder dinheiro, jogar dinheiro fora no cenário de hoje, que é sobre sua família, sobre o seu negócio, sobre os seus funcionários, onde você podia melhorar, é muito complicado. Então, isso é uma grande dica na parte tributária, né, sobre cursos e tal. Então, e também tem uma coisa muito comum ali, né? A alíquota de treinamento, né, ali de cursos, é uma alíquota mais baixa no Simples Nacional do que, às vezes, uma de consultoria. Então, se você é consultor e ficou na dúvida de emitir uma nota como consultoria ou treinamento, então você tem noção, consultoria é 15% de imposto, enquanto treinamento é 6%. Então, tenta enquadrar o teu serviço, o que você oferece dentro de um treinamento, mesmo que isso no final seja um pouco de consultoria, mas isso vai fazer muito mais sentido para você e vai mexer no seu bolso diretamente. O segundo é sobre a parte ali de legalização, né, do CNPJ e tudo. A parte de educação, assim, na parte de escola é bem pesada a legalização, precisa de obra, bombeiro, é todo um cenário ali bem complexo em relação à legalização em si. Então, fique ligado também, porque é algo que você precisa entender como funciona, precisa fazer um projeto em relação a isso, você precisa fazer um registro na parte lá da Secretaria de Educação. Você só consegue fazer, por exemplo, registrar uma escola para o ano letivo. Sabia disso, Gabriel? Só consegue registrar uma escola para o ano letivo até 31 de agosto. É toda uma documentação. A gente passou aqui um sufoco aqui para abrir 2 escolas assim na mesma semana ali que estava esgotando o prazo. Graças a Deus deu certo. Então aí vai lá, tem alvará, a prefeitura pede bombeiro, é uma legalização bem chata. Então fica bem ligado nisso aí também, que é muito importante. Você tá com todas as regulamentações, bombeiro, tudo direitinho, porque é bem pesado ali, você precisa de fato. E qual é a tua dúvida, Gabrielzito? Então, sobre a área de educação, tem muito assunto, muito que se fala sobre, como você falou agora, né, as disponibilidades de abertura por causa do respeito ao ano letivo, até mesmo ao MEC. Sim. Tem alguma restrição que eu, como, né, possível diretor de escola, tenho que saber para poder abrir a minha escola em relação ao MEC, ao Ministério da Educação? Ou isso é além de... Isso não tem a Então, ver mas com quando dinheiro? você registra na questão do MEC, você vai registrar, você tem que ter lá a questão do diretor, você tem que colocar lá a regulamentação da grade conforme o MEC lá, né? Então, assim, tem toda essa colocar. Mas o que a gente pode dizer em relação a isso é que vamos botar assim, existe uma exigência específica para cada tipo: creche, educação infantil, educação fundamental. É bem segregado em relação a isso, tá? Então a gente já viu o caso aqui que uma escola abriu querendo abrir creche infantil e tal, e quando foi ver lá, o creche era impossível regularizar porque tinha que mudar bombeiro, planta e tal, e aí optou em nem abrir creche. Então, assim, não é chegar é tudo igual. Não é. Para o MEC, creche é um tipo de tipologia, e uma organização. Para o fundamental é outro, para o ensino, para o outro ensino é outro. É uma regra específica para cada tipo. Então, você tem 3, 4 regras ali dentro no mesmo lugar, do mesmo CNPJ, da mesma regulamentação. Então isso você tem que ficar bem ligado em relação a isso. Outra dúvida que tem, né, que é bem recorrente, é em relação à parte de folha. A, a parte de folha é bem chatinha na parte de escola, na parte de educação, porque é um, é um, é um, é um sindicato bem atuante. E aí você tem hora-aula, por exemplo, no final do ano você tem
os professores têm férias já em janeiro, que é obrigado a estar. Então, se você quiser botar para trabalhar, não pode, tem que ser naquele período. E aí tem toda uma regra ali de departamento pessoal. Se você, por exemplo, se ele dá aula em tempos diferentes, então um no fundamental e outro, sei lá, no infantil, e você tem que ser, são duas matrículas dentro da mesma escola, são horas diferentes, hora-aula diferente, então ele paga por hora-aula. Então, assim, é bem específico ali a questão da folha, é bem chatinha e a gente, graças a Deus, conseguiu atingir essa eficiência, né? Mas no início foi bem complexo ali de entender tudo o que você precisa de fato entender. Tá? Então acho que os grandes erros e oportunidades, vamos dizer assim, né? Que um erro vira uma oportunidade, eu entendo dessa maneira, não, Gabriel? Um erro bem absorvido, vamos dizer assim, ele acaba que vira, né, uma grande oportunidade no futuro de você tentar fazer melhor e ser uma pessoa melhor. Então, a gente falou um pouquinho da parte tributária, a gente falou um pouquinho da parte de departamento pessoal, de legalização, da questão do MEC. E eu acho que só faltou falar um pouquinho da organização financeira, de matrícula. Também é uma área muito pesada, é muitos pagamentos, é muito custo ali. Você vê uma escola ali, você vê que porque o valor de mensalidade é X e tal, mas é muito custo. Os locais, o aluguel é caro, as coisas são caras, geralmente a casa, aí a casa tem que vir uma casa comercial, tem toda uma tipologia ali para poder mudar um pouco o tiro e ser legalizado. Então, é uma área muito custosa. E aí, qual é a nossa dica, né, Gabrielzito? Fique ligado um pouquinho nesses conteúdos que a gente gravou com o Gabriel, com o Paulo, que é sobre a importância de você fazer uma projeção, você elencar seus custos, você fazer ali, entender qual é a sua margem, porque você vai ver às vezes muito movimento de dinheiro, né? Porque é muito movimento de dinheiro, mas se você não tomar cuidado ali, saber direitinho o que você vai pagar, tá bem organizado em relação a isso, você pode realmente ter um buraco ali e afogar o teu negócio e colocar isso num cenário muito ruim. Então, se você também é da área assim a gente acabou falando pouco, a gente focou em escola, mas também a área de educação, a gente pode falar dos YouTubers, né? Do YouTuber também ali um pouco, não é educação de efetivo, mas ele entra nessa parte de e-book, de conteúdo ali que ele lança. Então, é uma linha ali que você tem que estudar qual é o lado que você quer se posicionar, né? Dentro da melhor opção tributária, tá? Então, acho que é isso. Ficou alguma dúvida, Gabriel? Ficou algumas, mas como esse é o início do conteúdo, a gente pede para você que está assistindo a gente, coloca aqui nos comentários quais são as suas dúvidas. A gente esqueceu de botar isso, né? Curta, compartilha. É muito importante estar vendo muitas pessoas vendo o vídeo, e às vezes não esquece de curtir, esquece de comentar, isso é importante pra gente. Então pense um pouquinho, né, assim, no trabalho que a gente tem, nas coisas que a gente faz, é importante pra gente, não custa nada, você não vai deixar o dedo cair, e vai ser importante para que outras pessoas que precisam de fato receber esse conteúdo e impactar a vida delas. Porque a gente fala muito isso, né, cara? Assim, a gente tem aqui mais de 100 clientes, então são 100 histórias, são 100 e são às vezes concorrentes. Então eu estava falando aqui um exemplo que a gente pega o melhor da visão dos dois, então a gente como contador consegue ter esse ganho que é muito rico para a gente, por isso que a gente está se esforçando ali de criar esse conteúdo, de fazer para que isso chegue. E aí é uma questão pessoal minha, para que esse conteúdo ele entendam e chegue
em pessoas que estão passando por dificuldade, prestes a cometer o erro, não sabe como fazer. Todo empresário comete erros, todo empresário às vezes já se afundou em situações financeiras cara, que às vezes nem sabe nem como é que se colocou, ainda mais nesse cenário de juros altos. E aí você se culpa, se frustra. Aí quando você vai entender que é o meio e tal, mas eu entendo muito que é o meio, né? Assim, faz parte, cair, levantar, não é fácil empreender no Brasil, muda governo, aí uma mentalidade, outra. Mas você tem que usar isso para você melhorar e não cometer os mesmos erros. E uma forma de você ajudar as pessoas é você comentar, testemunhar sobre o seu erro, tentar ajustar isso e que isso seja impactante na vida de outras pessoas e que isso não chegue a essas pessoas cometerem esses erros. Você já vai, não é que é legal você ter passado por algo ruim, mas pelo menos você utiliza uma coisa ruim para algo muito bom, né? Então é isso que a gente tem aqui como mente, a gente tem em mente, né? Então a gente está criando conteúdo, fazendo essa história acontecer. Não sabemos como vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu entendo que tudo tem um propósito. O nosso propósito é melhorar um pouco ali a qualidade de formação para os empresários e evitar que eles joguem dinheiro fora, porque a nossa felicidade aqui, a gente tem essa premissa de colocar isso. Por exemplo, a gente tá falando com todo dia aqui, né? Quase todo dia não, mas sempre tem muitos parceiros que querem fazer na parte tributária, disso, daquilo, outro. E ele falou, não, porque eu tenho isso. Eu falei, não, isso aqui a gente já faz pro cliente e tal. Eu até brinquei com ele. Falei, cara, a maioria dos nossos clientes está no lucro real, está perto do prejuízo. Aí ele, pô, né? Então eu falei, porque a gente entende que o lucro real realmente só vale a pena quando você está ali numa margem pequena, então passando por um momento que não fala que você tem que administrar. Então a gente faz esse planejamento tributário para todos os segmentos e é muito importante que você saiba disso. E se você tiver uma dúvida, clica aqui, a gente vai saber. Aqui também está passando no card, né? O conteúdo da mentoria que a gente fez da área de educação. Então, se você quiser lá, é um conteúdo mais completo. Fique ligado e entenda. Então, se você quer da área de educação, se você quer entender um pouquinho como funciona, se você quer não cometer erros e você quer pagar menos impostos e você quer ter uma qualidade melhor na sua operação, esse conteúdo é para você, a SBF Contabilidade para você. Clica aqui, saiba mais, faça com que a tua realidade se transforme e você consiga pegar esses ganhos tributários e utilizar isso na sua família, para os seus funcionários, na sua operação. E isso é o que nos deixa feliz, tá bom? Muito obrigado. Para se despedir aí, Gabriel. Muito obrigado, galera. Continue acompanhando o conteúdo que tá bem legal e a gente volta mais no próximo com mais. E o próximo de segmento será... A gente vai falar... Suspense. Mas provavelmente vai ser de tecnologia. Então é isso, pessoal. Grande abraço, curta, compartilha. Fica com Deus e até a próxima.